Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai estar assistindo depois aí, né? Essa live, né, essa apresentação, ela ocorre no dia 15 de setembro de 2025, com nossa convidada Samara Regina Bernardino. Eu vou ler o currículo dela aqui, tá? Samara Regina Bernardino é administradora, mestre em administração, professora, arte educadora, consultora organizacional sistêmica, mentora de liderança, auxilia lideranças a encontrarem a sua forma única de liderar a partir de sua integridade, ao olhar a sua jornada, as organizações e as pessoas como organismos vivos, né? Então, esse foi o currículo que Samara passou para a gente. E o que é que acontece? A gente vai estar iniciando agora. Eu sou o professor Júlio Rezende, da disciplina Gestão da Sustentabilidade Organizacional. Então, todos vocês são bem-vindos para estarem conosco aqui. E, Samara, fica à vontade aí para realizar sua apresentação, viu? Seja muito bem-vinda aqui para a nossa turma de Engenharia da Produção. Muito obrigada, Júlio, pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando com vocês, conversando sobre esse tema. Então, a proposta, eu trouxe aqui alguns slides para que a gente possa realizar algumas reflexões e estar aberto para conversarmos, né, ou durante a apresentação ou ao final. Então, eu gostaria de começar pelo conceito de sustentabilidade. Ele vem do latim, né? Sustentare é sustentar, suportar, impedir que caia, impedir que seja arruinado, escorado. Eu queria partir da conversa com vocês a partir dessa reflexão. O que é sustentar, né? O que nós estamos realizando hoje para sustentar esse planeta que nos sustenta, nos nutre de forma abundante. O que nós estamos fazendo para sustentar o ecossistema? Como consumidores, como tomadores de decisão, como colaboradores, trabalhadores, como estamos sustentando esse nosso ecossistema? Tem um autor que eu gosto muito, é um físico, e ele lançou recentemente um livro chamado Despertar Consciente do Universo, é Marcelo Gleiser. E essa citação dele, acho muito oportuna. Ele fala que a vida, ao menos como ela evoluiu até aqui, não pode existir sem a Terra, mas a Terra pode existir sem a vida. Então é aquela reflexão, né? O planeta, de alguma forma, ele se autossustenta. Na verdade, a sustentabilidade que está aí em dilema para o futuro é a sustentabilidade da humanidade. E aqui abaixo, se vocês quiserem consultar, eu deixei um QR Code da Carta da Terra, que é um documento que foi escrito já há alguns anos por índios americanos, relembrando a humanidade dessa relação, dessa aproximação com a Terra, né, a nossa casa. Então, eu recomendo a leitura, deixei o QR Code aqui para que depois vocês também possam consultar na íntegra o documento. Ele, de fato, suscita muitas reflexões a nós, né, do quanto que nós estamos próximos ou desconectados, né, dessa
desse nosso lar, dessa nossa casa. Eu trouxe aqui para passar rapidamente para vocês uma linha do tempo da sustentabilidade, né? Da onde que surge as primeiras preocupações com a sustentabilidade do nosso planeta. Inicia lá na Alemanha, em 1500, 1560, com o início de uma escassez de madeira. E aí, com toda uma reflexão sobre as técnicas de manejo florestal e, enfim, uma crise que se estabeleceu naquele momento, suscitou essa reflexão sobre a limitação, né, dos nossos recursos naturais. E a partir de então, a cada era, nós vínhamos evoluindo no sentido de preocupação com a limitação desses recursos, né? Daí surgiu lá em 1700 o uso sustentado dos recursos, depois surgiu um clube de organizações da sociedade civil. Até 1980, essas preocupações elas foram da sociedade civil. Nós não tínhamos governos, lideranças globais envolvidas. Até 1980, quando surge a Comissão Mundial da ONU, focada no meio ambiente e no desenvolvimento, e aí surge o relatório de Brundtland, da norueguesa, com essa preocupação mais formal de comprometimento das lideranças, né, em termos globais. Esse movimento ele deixa de ser um movimento da sociedade civil e ele passa a ser das nações. E aí um grande marco que nós tivemos na ECO 92 no Brasil, né, a conferência de grandes compromissos assumidos com relação à crise climática. E esse ano, novamente, nós temos o Brasil sediando esse movimento, né? É o mundo olhando para a Amazônia, para o Brasil, né? A Amazônia tem aí há um grande interesse, porque é o nosso é o coração, né? É o pulmão do mundo, como dizem. Então, novamente, nós temos o Brasil sediando um grande movimento de compromisso global. As conferências das partes, que é a COP, elas iniciaram em 1995. Esse ano nós temos a COP 30. E eu trago aqui o Al Gore foi, e ainda é, uma grande liderança, autor de um documentário muito interessante que eu recomendo, se vocês não assistiram, que assistam, é Verdade Inconveniente. E ele esteve agora recentemente no Brasil, e numa entrevista ele relatou, nossa, levou 28 COPs, nós estamos na 30, levou 28 COPs para que o termo combustível fóssil fosse tratado, fosse mencionado nos compromissos globais, né, com relação à crise climática. Ele entende que a crise climática ela está diretamente relacionada a essa crise de combustíveis fósseis. E é de fato o grande poluente, né? Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que a gente possa estar atento e refletindo com relação à temática de sustentabilidade, desse grande evento, esse grande movimento que vai ocorrer agora em novembro no Brasil, que é a COP 30, e quais são os desafios, né? Quais são as grandes preocupações que essas lideranças devem estar tratando. Toda a questão da crise de liderança climática, né? Nós temos aí muitos estudiosos e nações preocupadas com a liderança climática, né? Com a ausência de líderes, nós vivemos aí a pandemia e um dos grandes
fatores que se refletiu foi a ausência de lideranças, né, orientando as crises pelas quais o mundo estava passando. E aí, acabo falando também do meu lugar, né, a minha formação é em administração, então, eh, a nossa preocupação em estar formando, em estar auxiliando grandes líderes que são os tomadores de decisão, que a gente possa, de fato, ter coerência com esse interesse maior coletivo, né, e um pensamento de médio e longo prazo. Então, uma outra questão é o financiamento climático, também porque países que são grandes potências no mundo teriam que estar também adequando e auxiliando os países em desenvolvimento, financiando para que essas nações possam também se adequar aos parâmetros acordados, né? As grandes potências são, né, os países com maior riqueza, mas também as nações que são grandes poluentes no mundo, né? São os responsáveis também pelo desequilíbrio sustentável. Outras questões como a saúde pública, impactos sociais, o desmatamento, a transição energética, mercado de carbono, transição energética é um aspecto que vem evoluindo nos últimos anos, né, estamos avançando com a inserção de carros, né, com biocombustíveis, com uso da eletricidade, a redução de emissões, né, todo o mercado de carbono, de compensação, a possibilidade de utilização de hidrogênio como uma outra fonte. Então, eu deixei aqui também abaixo um outro QR Code que são esses compromissos estabelecidos entre os países, quem tiver interesse, né, quais são os compromissos que os países assumiram que estarão sendo revistos, né, na COP30 agora em novembro. Tem uma líder que se destacou muito, né, no período da pandemia, a Jacinda Anderson, uma grande liderança, e ela fala: quando qualquer nação falha, todos nós falhamos. Devemos ser a geração que age. E aí nós estamos aqui em intergerações e precisamos pensar conjuntamente, né? Precisamos agir, não mais só refletir sobre a crise climática, porque ela já de fato está, ela é uma realidade, né? Então, quais seriam esses grandes desafios para o desenvolvimento sustentável hoje, né, para todos nós que aqui habitamos? A compreensão de que nós não estamos desconectados, né, da natureza, do planeta, nós fazemos parte. Então, essa interdependência, então, o que de fato acontece em algum país, mesmo que esteja distante do nosso, nós temos uma interdependência, de alguma forma estamos interligados, né, fazemos parte desse mesmo planeta. Então, esse atual modelo de produção, e aí vocês têm aí um conhecimento mais aprofundado, a engenharia de produção, a indústria, a produção, precisa de alguma forma repensar o seu modelo produtivo, né, a sua cadeia produtiva, porque de fato a utilização, a forma de produzir atualmente tornou-se insustentável, né? Como começou esse modelo produtivo que iniciou lá na era industrial, ele se torna insustentável. O Ricardo Voltolini é um brasileiro
que escreve muito e capacita muitas lideranças também, na questão de sustentabilidade, de ESG. Ele diz que a crise que nós estamos vivenciando é uma crise de consequência de uma crise interna de valores, né, ou seja, os valores de quem lidera, de quem toma a decisão, influencia no que nós estamos vivenciando enquanto coletividade, né. Então, essa escassez de valores éticos humanos na tomada de decisão, essa visão de médio e longo prazo, uma visão de sustentabilidade, leva à crise que nós estamos vivenciando hoje, né, a crise climática. Então, algo precisa ser repensado. Eu gostaria de, para refletir sobre essa questão que o Ricardo Bortolini nos traz, quero passar para vocês um pedaço de um documentário canadense. Esse documentário é de 2008, mas eu entendo ele como atemporal. Ele traz a questão das organizações, das grandes empresas, esse olhar das organizações frente às consequências, esse impacto socioambiental. Ele considera as organizações com traços de psicopatia. Vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, me digam se... What is a corporation? It is, under the law, a legal person. These are a special kind of person who have no moral conscience, designed by law to be concerned only for their stockholders. I just can't be personally responsible. Maybe you better incorporate. There are companies that make our lives better, and that's a good thing. The problem comes in the profit motivation. Liz Claiborne jackets, $178, and the workers were paid 74 cents. Nike assigns a time frame, 6.6 minutes to make the shirt. That means the wages come to 0.3% of the retail price. Of course they make a profit, and it's a good thing. In our search for wealth and for prosperity, we created something that's going to destroy us. I never gave a thought to what we were taking from the earth. I didn't have an environmental vision. In devastation, there is opportunity. When the September 11th situation happened, the first thing you thought about was, well, how much is gold up? You can manipulate consumers. Is it ethical? I don't know. But our role is to move products. It's always going to be there, so you may as well have faith in it. There are those who intend that one day everything will be owned by somebody. Within less than 10 years, a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species. I said, you know, this is news. This is stuff people need to know. And he said, we just paid $3 billion for these television stations. The news is what we say it is. Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system. Does there need to be some measure of accountability? Yes. And I think the business community recognizes that. Okay, guys, enough bullshit. Então, esse documentário, ele vai trazer aí os traços, né? Nós temos outros também que vão denunciar, de alguma forma, atos inconsequentes das organizações, que muitas vezes preferem pagar multas altíssimas com relação aos danos ambientais e sociais e manter a sua forma de produção, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Einstein, que a gente não pode solucionar os problemas da forma com que nós criamos, né? Nós precisamos repensar, fazer algo diferente para chegar a soluções diferentes. Então, algo nós precisamos fazer, pensar aí em novas formas de produção. Nós temos como caminho da sustentabilidade, né, aí pensando, trazendo para o tema da nossa conversa, né, do custo ou inteligência estratégica, muitas empresas
estão já repensando a utilização, reciclando os seus recursos, reduzindo o uso de combustível fóssil, substituindo, né, reutilizando aí os seus recursos. Então, esses são os 3 R's que nós chamamos da sustentabilidade, né, o reutilizar, reduzir e reciclar. E nós, como consumidores individuais, isso também deveria fazer parte da nossa prática, né, diária. Pensar se de fato nós precisamos consumir ou se isso pode ser reutilizado, pode ser reciclado, né? Enquanto consumidores, nós temos aí um grande poder de decisão. E como eu falei inicialmente para vocês, o ESG, que é essa sigla, né, muito utilizada para empresas que atuam mais no mercado de capitais, né, comercializam mercado de carbono, então é ambiental, governança, o ambiental e o social, né? O E é o ambiental, S o social e o G a governança, né? É toda essa liderança que toma a decisão pela sustentabilidade organizacional. Então, no mercado de capitais, isso inicia como um critério para validar ações, né, para elevar as ações de organizações que têm essa prática sustentável, né, que denominada ESG. Além do mercado financeiro, isso passa a ser uma prática de marketing para muitas organizações. E aí, consequentemente, surge o greenwashing. O que é o greenwashing? É o pintar de verde, né? É o simular que eu sou sustentável, que o meu produto é sustentável, quando na verdade não é. Quando, na verdade, a organização não está fundamentada em valores sustentáveis. Então, há todo uma propaganda organizacional, quando, de fato, a prática dessa organização não está próxima do que seria um valor, né, social, ambiental e ético de atuação. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para vocês, para que a gente possa conversar. O que nós podemos fazer? O que é a engenharia, né? Qual a contribuição da engenharia para essas novas formas de produzir? Quais são as novas formas de produção que estamos pensando? O que pode ser inovado na cadeia produtiva? Como que se pode reduzir o uso desses combustíveis fósseis, da mineração, dos resíduos, né? O lixo também é um grande problema. A logística reversa é uma prática de muitas organizações, mas ainda estamos distante do que seria o aproveitamento ideal, né? A destinação correta dos resíduos. O Thomas Edison costumava dizer que 2% no processo de inovação, 2% é inspiração. O restante, ali, 98%, é a prática, é a repetição, é a persistência em pensar novas formas de criação e de inovação. Então, para a nossa reflexão, o quanto nós estamos repensando com persistência, buscando uma solução de inovação para reduzir esses resíduos, né, e a poluição de forma geral, e pensar realmente numa produção sustentável. Então, atualmente, tem muitas organizações que já estão mudando a sua forma de produzir, substituindo o plástico, o isopor,
por papel ou outros recursos, né, que possam ser menos impactantes e mais sustentáveis, o controle dessa cadeia de suprimentos, né, o uso da energia renovável, a utilização, o reuso da água, a reciclagem, a economia circular, toda a produção também sob demanda. E se nós pensarmos hoje a tecnologia, não sei se vocês sabem, mas a inteligência artificial, a cada clique que nós damos para responder para um questionamento, para uma demanda, para os nossos chatbots, o uso de água, a quantidade de água utilizada para refrigerar, né, esses equipamentos, toda essa tecnologia que a inteligência artificial demanda, ele é ainda muito alto. E é um simples ato, né, que vem para facilitar as nossas atividades, mas que tem um grande impacto ambiental. E o que estamos pensando para compensar? O que estamos tentando resolver nessa cadeia de produção? Temos um uso interessantíssimo, que é de tecnologia, da inovação, mas o quanto que nós estamos pensando nos recursos que são utilizados para que esse serviço, esse bem, seja acessível a todos nós. Aqui eu trouxe alguns cases para vocês, algumas organizações que eu conheço, outras eu busquei para trazer para vocês, que hoje, né, são referências atuais em inovação. A primeira delas é uma vinícola, né, na Argentina, em Mendoza, Domaine Bosquet. Deixa eu ver se consigo... Bom, depois eu disponibilizo para vocês também, Júlio, essa apresentação com acesso aos links, tá? Aqui a BioArt é uma empresa que, inclusive, é aqui do Sul, na área de cosméticos, utilizando recursos, embalagens, todo o processo produtivo sustentável. A Positiva é uma empresa com produtos de higiene e de limpeza, também todos com recursos sustentáveis. A Kingspan é uma área de construção civil, utiliza containers, então tem vários cases de obras na construção civil, reduzindo o uso de materiais que possam impactar o meio ambiente. A Lego, recentemente, criou uma fábrica no Vietnã, pensando toda a parte da fábrica de forma sustentável. Ainda há uma busca também pela substituição do material, que ainda tem um uso, né, tem testes por conta do uso do plástico, e que é extremamente impactante para o meio ambiente. A EcoFood Pack é uma empresa que fornece embalagens para restaurantes diversos, são embalagens à base de papel, em substituição, né, o plástico, isopor. Ela tem sede no Rio de Janeiro. Aqui, o Meu Copo Eco, uma empresa aqui do Sul também, de Florianópolis, Santa Catarina, a utilização do copo em muitos eventos, para que esse copo retornável seja o substituto, né, do plástico em grandes eventos. Então, eu quero deixar como uma mensagem final para nós, para essa nossa reflexão. Deixa eu ver quanto está o meu tempo aqui. Tinha combinado com o Júlio 40 minutos, eu ainda quero passar um outro videozinho também, Júlio. Essa reflexão, né? O sonho dessa terra, o mundo natural é a comunidade sagrada a qual pertencemos. Nos alienarmos dessa comunidade, né? Nos
a desconexão do humano com relação à natureza fere toda essa comunidade, né, e a nossa própria existência enquanto humanos. Então, a preocupação maior é a humanidade, né, o quanto nós sobreviveremos a todas essas consequências de decisões de curto prazo, sem pensar na sustentabilidade em relação ao universo. Conseguem visualizar?